Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao canal da maior paixão nacional, nosso debate no ar, segunda a sexta, aqui pontualmente às 13 horas e hoje com muitos assuntos, tem Copa do Brasil, tem Copa Sul-Americana, tem Repar, tem Série C e a gente vai começar já já com muito mais por aqui. Seguinte, hein, vamos aos destaques dos nossos comentaristas, começando pelo Ellison Silva. Muito boa tarde, Ellison, tudo bem? Tudo bem, Marcelo? Boa tarde, Kleber, amigos que acompanham o nosso debate. Meu destaque é a classificação do Flamengo, né? Em plena Arena da Baixada. Conseguiu vencer o Atlético novamente, dessa vez invertendo papéis, né? Se no Maracanã o Atlético conseguiu o gol e mal jogou, o Flamengo achou um gol no final do primeiro tempo e depois administrou a vantagem e ainda conseguiu ampliar em jogo com polêmica de arbitragem no segundo tempo. Teve muita emoção, teve vitória do Flamengo e agora tem Kleber Grabowska com seu primeiro destaque. Toque rápido aí, Grabowska, tudo bem? Boa tarde. Um abraço, Marcelo, um abraço, Ellison. E do outro lado vinha o Grêmio, né? O Grêmio que teve muita dificuldade para superar o Bahia, e inclusive a condição do gramado, porque o Ciclone ainda está passando pelo Rio Grande do Sul. O Grêmio jogou menos, gradativamente, nos 3 confrontos com o Bahia, incluindo aquele jogo do Campeonato Brasileiro. O Grêmio foi caindo de rendimento e o Bahia crescendo. Foi um grande jogo ontem e os pênaltis consagrou Gabriel Grando como o herói da classificação gremista. Exatamente, tá aí os destaques dos nossos comentaristas. A gente tem daqui a pouquinho o técnico Ricardo Catalá com a gente, o técnico do Remo, Repar. Segunda-feira, 8 da noite, Catalá já está com a gente. Ele que promoveu alterações incríveis na equipe do Remo, né? Trouxe rapidamente mudanças na equipe e eu quero dar o nosso boa tarde. Seja muito bem-vindo, Catalá, aqui ao nosso futebol. Tudo bem, meu camarada? Boa tarde, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Então vamos lá, nosso time de comentaristas está aqui a postos para interagir contigo, como o Ellison Silva. É com você, Ellison. Primeiramente, boa tarde, Ricardo. Prazer falar com você. Quando você chegou, o Remo vivia numa fase bem ruim, né? Vinha numa sequência complicada, sem vencer na competição, e você chegou, deu uma nova e conseguiu fazer com que a equipe rendesse. Nesse momento, acabou voltando um pouco para a parte de baixo na tabela, mas conseguiu uma reação até rápida pelo que o time estava apresentando. E aí você é formado em psicologia do esporte e eu queria saber até que ponto aquela classificação, aquela eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil antes de você chegar, parece ter mexido com os jogadores para que você tivesse mexer também com essa parte psicológica na sua chegada para que o time conseguisse começar a pontuar na Série C. Assim, o que eu penso é que não foi só a eliminação para o Corinthians, eu acho que uma série de coisas prejudicaram para que a equipe baixasse seu rendimento. O jogador de futebol sabe o que precisa fazer, mas ele precisa ser lembrado todo dia sobre o que ele precisa fazer. E quando você, de certa forma, começa a vencer e conquistar bons resultados, o ambiente vai ficando mais frouxo, vamos dizer assim, em relação a essa cobrança deles com eles mesmos, entre eles, e da comissão para com os jogadores. E o que a gente fez foi só apertar bem eles. A gente tem um nível de exigência e de cobrança bem alto aqui dentro, alguns ajustes de posicionamento, não levando em consideração o último jogo contra o Operário, que a gente não fez realmente um bom jogo o tempo todo ou a maior parte do tempo. Nós conseguimos ir para uma situação aí de 6, 7 jogos tomando somente 2 gols, e eu acho que isso também ajudou muito a colocar o trem no trilho, vamos dizer assim. Lógico que a nossa condição ela ainda não é a ideal, a que a gente gostaria, mas comparado com a situação emergencial com a que eu encontrei quando cheguei, acho que a gente está muito mais confortável e tem um grande jogo na semana que vem para poder fazer 3 pontos e continuar com o nosso objetivo de subir na tabela e finalizar entre os 8 classificados. Estamos aqui no nosso debate recebendo o técnico do Remo, Ricardo Catalá, às vésperas do Repar, dos maiores clássicos brasileiros. Kleber Grabowska, é contigo. Professor Catalá, boa tarde. E essa questão de ajustar sempre tá cobrando, né? Ter corda esticada com o grupo para não ter relaxamento. A derrota na última rodada, combinada justamente com a vitória do rival, coloca um pouquinho mais de pressão em cima do Remo para o Clássico? Não, porque o Clássico já é um jogo especial, já é um jogo diferente de todos os outros, né?
é um dos maiores clássicos do país, a rivalidade ela é gigantesca. Historicamente, quem está melhor é quem tem mais dificuldade nesse tipo de partida. Então, eu não vejo como se nós tivéssemos vencido ou o fato de ter perdido, nem para nós e nem para eles, que isso vai ser determinante em como vai afrontar o jogo. Acho que nós temos bem definido que nós temos que competir para caramba, que a gente precisa entregar esse espírito de sacrifício e esforço e, obviamente, ter lucidez com a bola para que a gente possa fazer um jogo mais próximo do equilíbrio. É nisso que a gente acredita, que uma equipe equilibrada ela tem mais possibilidades de conquistar seus objetivos. E vamos conhecer um pouquinho do histórico do Ricardo Catalá, da sua carreira aqui no nosso futebol, aqui no nosso debate. Tá aí, ó. Todo o histórico do Catalá, 41 anos, técnico de time principal, de times principais desde 2018, Red Bull Brasil, Guarani, São Bernardo, Operário, Mirassol, Remo, campeão paulista da A2 com São Bernardo em 2021 e da Série C de 2022 com o Mirassol. Não é que tá fácil, né? Mas esse gostinho de um título por ano aí nessa curta carreira desde 2021, conquistou o Catalá 2022, você ainda pensa, como é que você imagina, como é que é para um técnico levantar um título e ao mesmo tempo ter que chegar e resolver o problema, um time que está lá na rabeira, como é que fica a cabeça do treinador quando você aceita um convite como esse? Assim, eu penso que mais do que a situação em que o clube se encontrava era avaliar as ferramentas que nós teríamos para atingir os objetivos. Acho que a gente tem um bom elenco, ele não é ótimo, mas é bom. A gente tinha expectativa de fazer alguns retoques e algumas incorporações para melhorar aquilo que já é competitivo e bom. Então eu enxergava que essas ferramentas, esse material humano era um material humano que permitiria a gente brigar para estar entre os 8. Os jogos em que nós não vencemos desde a minha chegada, nós sempre tivemos mais perto de vencer, e a exceção do jogo do Operário, a gente sempre saiu vencendo, né? Então, nós saímos vencendo o Brusque, mas empatamos, saímos vencendo o Figueirense, empatamos, e contra o Floresta a gente teve uma situação aí muito claríssima para poder fazer o gol e vencer o jogo, acho que esses 6 pontos aí que ficaram no meio do caminho são pontos que estão fazendo a diferença, porque nós estaríamos, mesmo tendo perdido para o Operário, apesar do segundo tempo brilhante que a gente fez, nós teríamos 19 pontos e estaríamos numa situação mais confortável na tabela, né? Então agora a gente não tem condição de ficar olhando para trás e nem fazer nenhum tipo de queixa. A gente tem que olhar para frente, pontuar, subir na tabela, terminar entre os 8 para poder, daí então, ter condição de participar de um campeonato novo que se inicia com os 2 quadrangulares. Mas assim, acho que eu olhei muito mais para a questão do elenco e a força da instituição do que a condição na tabela, porque na minha opinião ela não era uma condição que estava alinhada com tudo aquilo que existia de positivo aqui. Tá bom, então vamos traduzir em números aqui essa campanha do Remo e essa experiência com o Ricardo Catalá. Vamos acompanhar então os números do Remo na Série C, ó. Posse de bola 53,5%, é o quinto em posse de bola, 12 gols. O XG, 11,7 gols esperados, 10,3 finalizações por jogo, 366,6, a quarta equipe em passes por jogo, 49,4% de passes para o terço final, aquela lá, ali onde, na zona do Agrião, ali muito perto da área, né? 67,3% é o segundo em passes progressivos, 14,8% é o quarto em cruzamentos por jogo, 59,4% dos duelos defensivos ganhos e 31 é o primeiro em média de idade. Tá aí, portanto, características. Como é que você pode decupar pra gente aí esses números do Remo, Catalá, na Série C? Eu penso que o Remo é uma equipe confeccionada para jogar para frente, o futebol mais ofensivo. Óbvio que hoje não dá para você jogar futebol só sendo bom em uma fase do jogo, ou você vai ter uma característica predominante, mas você precisa ser competente nas outras. Quando eu cheguei aqui, o Remo tinha feito 4 jogos na Série C,
tinha feito gols em todas as partidas, mas tinha sofrido muitos gols. Então a primeira coisa que a gente fez foi ajustar essa questão defensiva para que a gente fosse uma equipe mais equilibrada, e funcionou, porque a gente parou de sofrer gols e com os poucos gols sofridos a gente subiu na tabela muito rapidamente. A gente cria muitas oportunidades. Eu penso que tem sido determinante para que a gente não tenha mais resultados positivos do que os empates, né? A nossa competência em relação às oportunidades criadas. A gente tem volume pelos lados, a gente tem muito passe para frente, a gente é uma equipe vertical, os números que vocês acabaram de mostrar isso, nós estamos entre os quatro que mais cruza, estamos entre se eu não me engano, as 4 que mais troca passe, os 4 que mais chega no último terço, os 4 que mais dá passe para frente. Precisa melhorar essa condição. Estamos entre os que mais finalizam também, mas a gente precisa melhorar a relação, finalização no alvo e aproveitamento dessas finalizações para que a gente possa transformar todos esses números que são legais em eficiência na tabela. Futebol se resume a isso, né? Vamos voltar com os nossos comentaristas então. Ellison, é contigo. Professor Ricardo, pensando nesse reparo da segunda-feira, nas últimas semanas você tem reclamado das poucas opções que tem pelo lado do campo, né? E você vai ter de volta o Pedro Vitor. No jogo contra o Operário você usou o Lucas Mendes ali, lateral, aberto mais pela ponta. E aí o Vitor Leque também não está com as condições físicas ideais, né? Pelo que você falou depois do jogo contra o Operário. Você pensa em manter esse esquema ainda assim com essas poucas opções, ou você já busca alternativas de liberar mais os laterais, botar mais um zagueiro para deixar as pontas mais livres para os laterais e jogar mais por dentro? Como é que você vislumbra aí esse reparo de segunda-feira com essas opções aí pelo lado do campo? Obviamente eu não vou ficar concedendo nenhum tipo de informação favorável ao meu oponente, até porque é um treinador experiente, conhece bem esse tipo de situação, mas a gente tem treinado já desde a semana antes do jogo, na semana de preparação para o Operário, situações em jogar no losango, situações e aí você consegue colocar 2 na última linha, em cima dos 2 zagueiros, situações de trabalhar com 3 zagueiros e aí ficar num 3-1-4-2 e liberar os corredores mais para os laterais mesmo, e eles serem caras que vão ocupar aquele espaço. A questão é que eu vislumbro o futebol, primeiro eu acho que futebol é para especialistas, e talvez o nosso jogador mais decisivo atualmente, que é o Pedro Vitor, é um especialista em jogar na ponta do lado direito, que é onde ele vai melhor, onde ele tem mais repertório, onde o jogo dele realmente é um jogo que aparece. E aí eu não sei se é producente você começar a mexer muito e colocar esse cara em outras posições, porque existe uma adaptação, mas nós estamos treinando, existe a possibilidade da gente iniciar o jogo numa situação de losango até com 3 zagueiros. A gente treinou muito essa formação, porque a gente tem além dos 2 zagueiros que estão jogando, o Ícaro, que retornou agora e é um cara que tem boa saída, e aí você consegue construir muita situação de construção com superioridade em condução pelos zagueiros, tanto pelo Ícaro como pelo Guerra, que são caras que têm essa característica, e obviamente os laterais conseguem espetar mais o fundo e isso gera um pouquinho mais de desconforto, empurra o adversário mais rápido para baixo. Mas eu não posso te cravar como a gente vai iniciar o jogo, porque depende de como a gente vai finalizar a semana. Tá aí, Grabal, com você. Qual é a diferença da edição desse ano para a edição do ano passado, onde você trabalhou para o Mirassol, e num campeonato tão exprimido em termos de pontuação? A diferença do primeiro para o oitavo é só de 6 pontos. Por que tanta troca de técnico, né? Não perde e ganha, que é uma rotina dessa competição? A primeira coisa, eu acho que não tem muita diferença não, tá? Eu acho que em relação à pontuação, ano passado eu me lembro da gente ter terminado a primeira fase, acho que com 33 pontos em primeiro. Se eu não me engano, o Remo foi o primeiro fora da zona de classificação, com 28 ou 29, eu acho que foi 29. Então, assim, nós estamos falando aí de 4 pontos entre o primeiro e o o nono não entrou. Então eu acho que existe uma paridade grande. Acho que caminha por como a CBF, por
como o Brasil vem se organizando para que a gente tenha uma Série A muito nivelada em relação à pontuação, uma Série B muito nivelada em relação à pontuação, a gente tem visto isso, uma Série C nivelada em pontuação, porque os clubes estão cada vez mais se estruturando. Hoje não tem mais bobo no futebol. Você vai para ver jogos em que às vezes existe um favorito em função de estar jogando em casa ou pelo nível de investimento, e aquele que não é favorito vai lá e vence. Porque hoje existem muitos bons treinadores, o Brasil é um celeiro de bons jogadores e bons treinadores. A Série C, na minha opinião, tem caras muito competentes, caras bons, caras com mais lastro, com mais bagagem. Dá para citar o Marcelo, dá para citar o Hélio, dá para citar o Sérgio Soares, né? E aí você tem caras jovens como o Zanardi, como eu, o próprio Paulo Baier, que apesar de ser um cara com experiência pelo lastro como atleta, iniciou a carreira como treinador há pouco tempo e também teve o acesso ano passado. Então tem muito cara bom, e isso eleva o nível, e os clubes se organizaram, tem investimento pesado, nós temos folhas muito mais agressivas do que a nossa, apesar da gente ter uma boa folha, né? Então, eu acho que caminha para que cada vez mais se profissionalize, e aí fica tudo muito nivelado, né? Eu até agora não participei de nenhum jogo em que tenha sido goleada para um lado ou para o outro, justamente por isso, um equilíbrio em todos os aspectos. Bom, a gente tem também o Diogo Pugé, repórter especializado no futebol paraense, direto de Belém, falando com a gente aqui. Seja muito bem-vindo, Diogo. Tudo bem? Tudo bem, rapaziada? Boa tarde a todos aí que participam desse bate-papo bem bacana, né? Nessa contagem regressiva para o Repar. Eu acho que o Catalá, assim como eu, a gente pode trazer a vocês um pouquinho de toda essa expectativa que Belém vive em virtude desse jogo. Não é exagero da nossa parte da gente falar que esse é um dos maiores clássicos do Brasil. A gente está numa região um pouco mais afastada dos principais centros, né? Mas vocês que estão acompanhando aí, transmitindo a Série C, já deu para ter uma ideia do que são essas forças, essas marcas, se tratando aí de Remo em Paysandu. Então estou aqui para contribuir diariamente, trabalho na TV Cultura, tive a oportunidade de fazer as transmissões do Campeonato Paraense, aqui no SBT também, onde eu trabalho, a gente diariamente tem um blocozinho de esporte dentro do jornal, justamente para estar atualizando, informando. Venho acompanhando aí o trabalho do Catalá desde que chegou, né? Sentiu esse gostinho amargo da primeira derrota. Agora, Catalá, dentro disso que você ainda há pouco estava explicando, eu queria pegar um gancho da sua resposta quando você falou com relação aos especialistas trabalhando no futebol. Eu te pergunto, a gente viu o Remo jogando, por exemplo, num campeonato paraense que a gente sabe que é um nível diferente, tá, do campeonato brasileiro, mas onde a principal figura, o principal nome do Remo no primeiro semestre foi o atacante Muriqui, ele jogando como referência, como centralizado, e agora no Remo ele está fazendo uma outra função, um pouco mais recuado. O que você pensa do Muriqui sendo utilizado nessa função, como se fosse um camisa 10 no setor de criatividade? O Muriqui, historicamente, nunca foi 9, né? A carreira dele inteira, ele foi um meio-campista, um meio-atacante, um cara que vinha de trás. Ele jogou assim na China há muito tempo, ele jogou assim, se eu não me engano, lá no início dele no Ituano, ele jogou assim no Vasco, ele jogou assim no próprio Avaí, quando ele retorna da China, e antes de começar a trabalhar com ele, eu liguei para o Barroca, até para a gente poder bater um papo sobre ele. Eu penso que ele é um cara competente para fazer as duas funções. Como um 10, eu acho que ele é um cara muito influente no jogo, porque ele é um cara de boa relação com bola, ele tem bons domínios orientados, ele tem potência para sair da linha de trás do 9, como, por exemplo, nesse último jogo, ele faz um facão vindo de trás, recebe a bola e atravessa, faltou a gente estar ali para conferir. E como um 9, ele te dá mais opções de profundidade, bola de espaço. Ele não é um cara de retenção e de apostar força com o zagueiro, principalmente numa divisão em que a zagueirada respeita menos os 9, né? Assim, tem muita porrada, tem muito choque, tem muito embate. O perfil da competição é esse. E aí você, às vezes, colocar um cara como esse,
que é mais refinado, mais técnico, não é um cara de embate para jogar de costas, levando porrada o jogo todo, ele tem mais dificuldade de ser influente no jogo. E aí, na minha cabeça, não faz sentido um cara com o repertório técnico, com a lucidez, pegar pouco na bola, ou quando pegar, ser para ficar devolvendo para quem está de frente e levando porrada de zagueiro. Então, ele pode jogar nas duas, mas eu, particularmente, prefiro ele jogando como um meio atacante, um cara mais próximo do 9, um cara mais atrás do 9, para ter essa liberdade nas flutuações e ataque a espaço. Tá bom, tá aí o Ricardo Catalá aqui com a gente, acompanhando alguns lances, né? As equipes já se enfrentaram 3 vezes nessa temporada, uma temporada com o 4º repá, hein, Ellison? Quer continuar contigo aí? Eu queria saber do Ricardo, porque nessa Série C a gente tem visto jogos marcados por muita intensidade, né? Dificilmente algum time está saindo dessa característica de tentar, principalmente no início do jogo, fazer aquela marcação mais apertada na linha ofensiva e tudo mais. Isso demanda um desgaste físico muito grande. E a gente viu nos números do Remo que é o time que tem a maior média de idade da competição, né, de 31 anos. E eu queria saber de você se você acha, na sua percepção, que isso atrapalha alguma coisa ou se a preparação física aí é a melhor e dá para compensar isso, até porque o Remo, pela localização geográfica, é um time que sofre bastante com os deslocamentos para jogar a competição. E isso aí já acaba desgastando bastante os atletas. Eu acho que vários desses pontos que você colocou são desafios para nós, para mim como treinador e para a nossa comissão técnica e para o clube como fazer a gestão do futebol. Eu acho que a nossa média de elenco ela é mais alta da adequada, né? A ciência diz que o atleta atinge o ápice de sua performance entre 26 e 28. Então, quanto mais atletas ou quanto mais a sua média de elenco estiver na faixa dos 27, 28 anos, a tendência é que esses caras consigam entregar mais da sua plenitude geral como atleta. E aí o desafio é você conseguir colocar uma equipe equilibrada em campo, sem se desfazer tanto de uma identidade que precisa acontecer, porque você é um grande do estado, você não pode jogar de forma reativa, você tem uma torcida que te cobre, que te impulsiona, então você precisa jogar para frente, jogar no campo do adversário, você precisa ser mais vertical. Aí você tem a questão das logísticas, porque os voos, a malha aérea para cá é uma malha aérea muito, muito peculiar, então você tem muitos voos à madrugada, e aí isso você interrompe noite de sono. Para um jovem já é difícil, para um atleta com mais idade é mais difícil ainda. Aí se você quer ficar mais tempo na outra cidade, envolve custo, e o clube nem sempre vai ter condição de oferecer tudo isso, não porque o clube não quer, porque hoje tudo é muito caro. Uma delegação hospedada num hotel é caríssimo, mais alimentação é caríssimo, comprar os equipamentos para uma recuperação melhor é caríssimo. Então você precisa ir equilibrando tudo. Às vezes dá para ficar mais tempo, a gente fica, às vezes não dá. Aí você tem que dar um dia mais de folga, porque o jogador precisa ir para casa, dormir, porque ele iniciou a viagem dele às vezes às 6 da manhã e você vai chegar em Belém às 8 da noite, porque você nunca tem voo direto, você tem que parar não sei aonde. Eu vou dar um exemplo, nós fomos jogar contra o Floresta, em Fortaleza, nós tivemos que descer até Brasília de avião, 3 horas e pouco, depois nós tivemos que subir até Fortaleza mais 3 horas e pouco, sendo que um voo direto aí, nós estamos falando de 1h20, 1h40, mas nós tivemos que fazer, por quê? Porque a CBF tem a sua parceira comercial para esse tipo de traslado, inviabiliza que você viaje com outra companhia, e aí por essa amarra você não pode fazer o que é melhor, você tem que fazer aquilo que é obrigatório. Então tudo isso faz com que a gente tenha que tomar as decisões pensando em quem está mais inteiro, qual é a melhor forma de jogar de maneira equilibrada, respeitando essa exigência física que você mencionou. Catalá, para te liberar, sei que você tem compromissos aí, é o seguinte, você fala da experiência do futebol brasileiro, é uma experiência peculiar, eu acho que em nenhum lugar do mundo se viaja tanto e com tanta peculiaridade como você contou pra gente. Mas você tem experiência internacional também, na Catalunha e tudo mais. Conta pra gente e traça um paralelo do que você acha mais diferente entre uma experiência internacional e a experiência que a gente tem visceral aqui, por exemplo,
na Série C do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o que tem mais de diferente, assim, o atleta, por ele, a maior parte deles serem europeus e receberem um nível de educação na escola melhor, eles estão mais aptos a processar e receber informação em alta escala e conseguir transformar essa informação em conhecimento para poder utilizar. A gente sabe que aqui muitos atletas vêm de regiões onde o acesso à educação é muito duro, muito difícil, às vezes não da forma como deveria, às vezes o nosso governo, estou falando desde lá de cima até embaixo, tem dificuldade de fomentar esse estudo, e aí os atletas obviamente são formados de uma forma, vamos dizer assim, como ser humano abaixo daquilo que você encontra lá. Então, acho que isso é uma diferença significativa. Obviamente, o tamanho dos países, os deslocamentos acabam sendo muito mais curtos. Você consegue jogar num outro país da Europa com um voo de 50 minutos, um voo de 1 hora, e obviamente isso também acaba promovendo um pouco mais de saúde, tudo menos desgastante. Mas eu não trocaria nada daquilo que a gente vive aqui pelo que a gente vive lá, principalmente porque o Brasil é apaixonante justamente por essas coisas, né? A gente vê aqui o nosso torcedor muitas vezes deixando de comprar um prato de comida para poder comprar o teu ingresso e estar num jogo como esse, que é um dos maiores clássicos do país. Eu acho que o futebol é algo realmente que move o brasileiro. Se a gente conseguisse, como instituição, país, oferecer melhores condições para as pessoas, acho que o futebol seria melhorado como reflexo dessas melhorias e dessas benfeitorias para a nossa população. Acho que essa é a grande diferença na minha visão. Pô, legal esse cenário. Grabowski, só perguntar para ele se essa Série C, o Catalá, com transmissão de todos os jogos aqui pelo nosso futebol, né, em diversas plataformas e tudo isso, esse campeonato mais longo, com capacidade de desenvolver o trabalho, em que essa exposição e essa capacidade, essa possibilidade de desenvolvimento de um trabalho num campeonato de um turno imenso como esse, isso facilita para um treinador, facilita para o teu trabalho, para a tua exposição, para a tua carreira, e se facilita, enquanto facilita? Facilita, porque você consegue primeiro montar um elenco oferecendo para ele um contrato mais longo, uma segurança de que ele virá não só por 3, 4 meses, ele tem aí uma janela de calendário maior, permite que você tenha mais condições de trabalhar durante a semana, projetando coisas mais para frente, porque fica evidente os bons trabalhos realizados no Brasil, quanto o tempo é importante. Vou citar 2, assim, que só para a gente não ficar chovendo no molhado, mas você pega o trabalho do Luiz Castro, que foi um trabalho, ano passado o Botafogo ficou 3/4 do Campeonato Brasileiro na zona baixa da tabela, depois no final do ano teve uma arrancada, não fez um estadual 5 estrelas e é líder disparado da Série A do Brasileiro. E o próprio Bahia, que vocês citaram agora há pouco, que fez um jogaço contra o Grêmio ontem, teve um início de ano duríssimo, mas a gestão, a mentalidade, né, de quem vem de fora é outra, e dá tempo para que as pessoas desenvolvam os seus trabalhos. Eu acho que isso é importante. Para finalizar, eu acho que a CBF deveria fazer a Série C em pontos corridos, assim como a Série A e B, porque você tem 19 datas hoje, mais as 6 datas da próxima fase, mais as 2 finais, né? Então já vai para 27. Se você aí estende o campeonato por mais um mês, porque ele vai acabar em outubro, se você estende ele por mais um mês e coloca uma ou outra semana cheia, você conseguiria fazer as 38 rodadas, e eu acho que aí sim se estabelece um processo de justiça verdadeiro, porque você vai premiar aqueles que vão ser mais regulares durante as 38 rodadas, você geraria emprego para mais atletas por mais um mês e pouco, parece que não faz a diferença, mas faz. Você não teria uma primeira fase terminando agora em agosto, por exemplo. Vão cair alguns clubes, outros vão classificar, mas dos 20, 12 não vão ter calendário mais a partir do dia 1º de setembro.
E aí vai ter jogador sem emprego setembro, outubro, novembro e dezembro, com filho para comer, com esposa para sustentar, com boleto chegando, né? Então acho que precisa se pensar mais no macro para que a gente possa fazer o futebol brasileiro mais legal. Eu estou feliz pra caramba com toda a cobertura e tudo que vocês têm feito. O trabalho de vocês é incrível. Acho que nós cresceríamos, vocês cresceriam, o produto se torna mais atraente. Enfim, essa é a minha visão. Ricardo, muito obrigado. Desculpa aqui o Kleber, porque o Ricardo precisa se ausentar agora. Valeu, foi uma ótima experiência esse papo. Eu posso responder ele pediu, se ele quiser, fica à vontade. Eu não vou deixar ele então, sem por favor, Kleber. Então, até eu vou agradecer. O Ricardo, você estava enaltecendo o futebol brasileiro, né, falando do potencial dos jogadores, dos técnicos, mas você tem uma carreira diferente, né? Você tem uma graduação em psicologia do esporte, tem uma especialização em futsal, vivenciou, né, experiências, fez estágios lá na Europa. Como é que foi esse teu planejamento de carreira? E como é que você vê esse intercâmbio que inicialmente foi muito criticado, né? Chegada de técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. O que isso ajuda na formação dos profissionais da sua área como treinador? Cara, para falar para você da minha experiência fora, a gente teria que fazer um programa só disso, porque é uma história de vida incrível. Mas para te resumir, tá? Eu me formo na faculdade, sempre tive o sonho de ser treinador. Há 20 e poucos anos atrás não existia espaço para quem não tinha jogado e eu não fui atleta. Eu decido vender meu carro, compro uma passagem, troco o restante por euro e vou com a cara e com a coragem. Então o resumo da história é essa, eu fiz a minha história acontecer. Depois a gente pode entrar um dia nos detalhes, mas eu fui com a cara e com a coragem, sem emprego, sem nada. Eu fui e acreditei que ia dar certo. Eu acredito muito em energia, acredito que as pessoas são responsáveis por co-criar o seu destino. É assim que eu vivo, que eu respiro, que eu toco a minha vida. Então, resumidamente foi isso, e lá eu consegui acabar trabalhando com futebol e me aproximar da modalidade. E quando eu voltei muito mais preparado para fazer isso. A outra parte sobre os estrangeiros, eu penso o seguinte: todo intercâmbio, toda troca, ela é rica, porque ela te faz olhar as coisas sobre a perspectiva do outro. Quanto mais diversidade houver, na minha opinião, melhor, porque nos faz ser melhores. Você vai enfrentar treinadores de outras nacionalidades, com outras ideias, com outras formações de outras escolas, e isso te enriquece, porque o nosso objetivo é também trabalhar lá fora, e quanto mais você enfrentá-los aqui, mais preparado você vai estar quando receber essa oportunidade. Porém, não existe hoje equidade na relação. O que é isso? O estrangeiro pode vir trabalhar no Brasil sem precisar justificar quase nada, e nós brasileiros não podemos trabalhar na Europa porque a UEFA não permite. Existe uma reserva de mercado, os brasileiros são privados de fazer o caminho inverso. Eu gostaria que houvesse equidade, as mesmas regras aqui, as mesmas regras lá, e a competência seria o regulador do mercado, não a reserva do mesmo. Catalá, tua família está esperando pro almoço, esse rango em família é fundamental até pro clássico, né? Um grande abraço, muito obrigado pelo nível que você emprestou aqui ao nosso programa, valeu mesmo e boa sorte aí no próximo jogo e na sequência da competição. Valeu, foi um prazer falar com vocês, fiquem com Deus, muita paz e luz para todos aí. Tá bom, tá aí Ricardo Catalá, técnico do Remo, tivemos já o técnico do Paysandu, fechado esse ciclo de treinadores, agora vamos continuar discutindo, porque ele falou bem, e a gente, não é porque é nosso produto, o Repá é um produto de nível nacional, né, é um clássico que tem esse epíteto, que tem tradição, tem charme, tem visceralidade, tem torcida pra caramba, de história, então vamos começar aqui a debater com os nossos comentaristas e com o Diogo. O que vocês esperam para esse jogo, Ellison? O que você espera para esse jogo na segunda-feira? Eu já tô aqui, dá o Natal e não dá segunda-feira, hein, Ellison? Pois é, a expectativa é grande para esse Repá, né? Inclusive pela situação dos dois times, agora brigando na parte de baixo da tabela, mas com tempo para jogar. Ainda pensam em chegar na zona de classificação, foi para isso que investiram, foi para isso que foram mudados os treinadores, para isso que foram contratados os jogadores. Então a gente tem a expectativa de um Mangueirão lotado, né? Foi liberada a torcida, coisa que não ia acontecer.
Então vai ser uma festa muito grande no Mangueirão na próxima segunda-feira. O Remo, dentro da zona de rebaixamento, precisa se recuperar depois de ter perdido em casa para o Operário. O Paysandu, que vinha mal, mas conseguiu vencer o Amazonas fora de casa. Então é um resultado que dá moral para o trabalho do Hélio dos Anjos, que está começando agora lá no Papão. Então é um jogo que tem tudo para ser extremamente emocionante. A cobertura vai ser completa aqui no nosso futebol. Todo mundo que quiser vai poder acompanhar, sem dúvida nenhuma, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, que vai com certeza mexer com toda Belém e a região norte do Brasil, principalmente. Mas é um jogo tenso. A situação dos dois na tabela é olhando para cima, mas com um retrovisor bem limpinho, porque a zona de rebaixamento vai se aproximando. O Remo, no caso, já está na zona de rebaixamento. E se vencer, ele pode até colocar o Paysandu por lá, que seria o cenário ideal para os remistas, né? Já os torcedores do Paysandu querem a vitória para encostar no G8 e para afundar ainda mais o rival em crise. Diogo, traz pra gente o clima desse jogo, o clima desse clássico. Já estamos bem pertinho dele, né? Eu imagino que a cidade está fervilhando. O que você espera em termos de torcida? Em termos de torcida e rivalidade. E se há possibilidade de a gente ter cenas lamentáveis também, o que gostaria que você trouxesse esse panorama aí pra gente. Beleza, então vamos lá por partes. Eu diria até vocês que se eu não fosse jornalista, hoje estivesse precisando de fazer um extra, eu estaria vendendo máquina calculadora, porque hoje todo remista e todo bicolor está fazendo já a matemática, suas contas, na tentativa de entender como é que está a parte de cima da tabela, o que fazer, quantos pontos necessários para conseguir a classificação aí na fase final dessa primeira etapa de Série C e também principalmente fugir, né, desse rebaixamento. Então a matemática já entrou em cena por aqui. Com relação à sua pergunta, a violência, esse é um motivo que sempre nos preocupa, né? Assim como em outros clássicos, os encontros eles são marcados entre as torcidas ainda na internet. O Batalhão de Polícia Especial que comanda esse tipo de evento está atento, a inteligência da polícia está sempre à frente na tentativa de evitar isso nos bairros ao redor do estádio Mangueirão, mas a gente sabe que Belém, assim como as outras metrópoles, são cidades grandes, esses confrontos, e eu diria até a vocês que dificilmente eles acontecem nos estádios. As torcidas elas marcam em bairros mais periféricos, mais afastados, justamente onde se torna mais difícil o acesso da polícia. E, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês agora. No jogo em que o Remo enfrentou o Altos, eu acho que tem dois finais de semana atrás, a gente não estava nem com Remo e Paysandu dentro de campo no mesmo horário, no mesmo jogo. E a gente teve um confronto num bairro aqui um pouco mais afastado do centro de Belém, onde pessoas ficaram feridas. Então isso é preocupante. Por conta da punição em cima do Paysandu, o jogo seria apenas com a presença de mulheres e crianças, depois teve a punição do portão fechado, aí reverteram essa situação. No jogo de segunda-feira, a gente não vai ver nas arquibancadas faixas de torcidas organizadas, aquele barulho também das baterias, das charangas, os instrumentos não serão permitidos nas arquibancadas, porque tudo isso está relacionado às torcidas organizadas, assim como bandeiras com cabos e tudo mais, todo esse tipo de material está proibido. Mas a gente tem a informação de que a Polícia Militar vai trabalhar com um efetivo entre 700 e 800 policiais. Eles em viaturas, também em rondas motorizadas, a cavalaria presente, justamente para estar garantindo aí a maior segurança para os torcedores. Agora eu queria contextualizar a vocês aqui com relação à torcida, é que Belém, o Pará, na verdade, a região norte, ela vive uma situação um pouco diferente de outras regiões. Por exemplo, o que eu queria citar para vocês? Aqui agora, nós estamos atravessando o que a gente chama de verão amazônico, enquanto muitas regiões estão com tempestades, estão com aquele período de chuva, um pouquinho mais de frio, aqui a gente está num calor na casa dos 34 a 36 graus. Então, e coincidindo isso com o período das férias escolares, muita gente se manda para o litoral do estado, né? As praias mais próximas aqui, por exemplo, as mais frequentadas, até diria que Salinas, onde é que fica o litoral, praias banhadas pela água do oceano. Salinas fica 2h30, 3 horas da capital, então muita gente se manda para curtir o final de semana, e por isso esse jogo foi a pedido do Paysandu transferido para segunda-feira à noite, justamente para dar tempo das famílias viajarem ao interior, aos balneários, e que na segunda-feira o torcedor retornando, ele possa marcar presença. Acredito que o público deva ficar na faixa de 35 a 40 mil pessoas. Poderia ser melhor se
as clubes fossem melhores na tabela de classificação. A torcida do Remo, ela tem uma característica um pouco mais diferente da torcida do Paysandu, que é a seguinte: tem até uma frase que o torcedor do Remo brinca dizendo que a gente nunca vai te abandonar, nunca iremos te abandonar, porque o Remo já militou 3, 4 anos na última divisão, já ficou sem série, inclusive, e a torcida do Remo batendo recorde, né? À toa que ela é chamada de fenômeno. A torcida do Paysandu, quando o time não está tão bem dentro de campo, ela costuma esvaziar os estádios. Só que agora, com a chegada do Hélio dos Anjos, deu uma melhorada aí nos resultados, e por isso acredito que um público na casa aí de 35 a 40 mil torcedores. E para fechar essa minha participação agora nesse momento, vai ter uma campanha muito legal, uma iniciativa. Não sei se vocês lembram, na última semana, a Ludmilla, cantora de funk, né, e também do pagode, ela fez uma promoção no Rio de Janeiro, doando um ingresso para aquelas pessoas que fossem até o Hemocentro do Rio para doação de sangue. E as diretorias de Remo e Paysandu pegaram essa ideia também. Amanhã, no Hemopa, que é o Hemocentro aqui do estado do Pará, o torcedor do Remo e o torcedor do Paysandu que se deslocarem até lá e fizerem essa doação, estarão ganhando aí o ingresso. Então é mais um atrativo, é mais uma forma de estar incentivando o torcedor a marcar presença no estádio e também agindo aí com um ato muito legal de solidariedade. Ou seja, tem caráter decisivo na tabela, tem história e tem ação social também nesse Repá. Diogo, muito obrigado, valeu, hein? Valeu pela participação. Qualquer coisa, estão por aqui. Só acionar a gente, está acompanhando de pertinho a FICO, né? Beleza, então. Qualquer questionamento aí, tô dentro para a gente estar debatendo, falando mais aí dessas duas equipes que seguem os treinamentos. Beleza, Marcelo, a gente deixa eu fazer volta uma daqui a pergunta pro pouquinho Diogo. com muito... acho que não dá tempo não, rapaz. A diretoria já tá bom, aqui, ó. A direção já tá... tá todo mundo aqui. Temos que ir pro outro bloco. Obrigado a você, Diogão. Muito obrigado. Lembrando, o Diogo vai ficar com a gente. Você vai fazer no próximo bloco. Lembrando que a cobertura do Repá vai até além do jogo. Teremos no nosso Futebol Mais, às 8 da noite, na segunda-feira, transmissão. Mas é todo dia falando desse super clássico que... certamente, assim como o Fla-Flu, o Grenal e outros tantos, começou há 5.000 anos antes do nada também. A gente volta daqui a pouquinho com o jogo com a gente, com Copa do Brasil, Sul-Americana, muito mais. Esse é o nosso debate aqui no canal da maior paixão nacional. Até já!